Obrigado, Senhor Jesus. Te adoramos, Deus, te adoramos. Aleluia, aleluia. Você pode abraçar o Espírito Santo agora e dizer para Ele: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais, quero muito, 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 muito mais de Ti. Muito, 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 muito mais de Ti. Obrigado, Pai. A Ti seja o louvor, a glória, a honra para sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Digam glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Amigo, você que chegou agora aqui para esse culto conosco, eu queria que você prestasse atenção no que Deus vai me usar para falar, porque certamente Ele vai visitar você com poder e você vai ser abençoado. Amém? Eu disse para a igreja que hoje eu ia fazer uma oração especial por todas as pessoas que querem receber o batismo no Espírito Santo. E nesses próximos domingos eu vou fazer essa oração. Hoje eu vou fazer domingo que vem, no próximo. Eu creio que essas reuniões, todas elas vão ser gravadas. Pelo menos uma dessas reuniões eu vou gravar todo domingo em nome de Jesus. Irmãos, e agora o que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo que nós recebemos de Deus, recebemos pela fé. A fé vem quando você ouve e entende a palavra de Deus. Diga amém. Então eu queria que você entendesse a importância do batismo no Espírito Santo. E hoje talvez, creio que eu já vou conseguir, não sei como é que o tempo vai colaborar comigo, mas eu já quero falar algumas coisas sobre como você deve fazer para receber, qual é o caminho. Primeiro vamos entender a importância. Lá em Atos, no capítulo 1, e hoje eu vou ficar bastante aqui nessa palavra, tá? Você deixa marcado o Atos capítulo 1, porque o tempo todo eu vou estar indo e voltando para cá. Eu posso até ir para outra passagem, mas eu vou acabar voltando para cá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Diga glória a Deus. Alguns irmãos, eles falam, e falam com muita propriedade, e eu concordo com eles, que o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo, e é verdade. Amém? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o evangelho que leva o nome dele. Amém, pessoal? Ele escreveu endereçado para um grego novo convertido chamado Teófilo. Ele escreve o evangelho para falar a respeito da vida de Jesus, o que o Senhor fez e ensinou, como ele morreu por nós. Amém? E lá no finalzinho do evangelho de Lucas, o nosso irmão, ele escrevendo, ele já fala a respeito da importância do Espírito Santo. Lá no finalzinho de Lucas, ele fala que o Senhor Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam esse poder que vai descer do alto. Aí na introdução de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no verso de número 4, ele diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém, esperem, porque o meu Pai vai enviar a promessa que ele já fazia mesmo antes do meu ministério, através de João Batista, porque João dizia: eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que é maior que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo.
Então o Senhor Jesus disse: daqui a alguns dias o meu Pai vai cumprir essa promessa. Por que tem pessoas, irmão, que não recebem a promessa de Deus, que não conseguem ser cheias do Espírito Santo? Um dos motivos é porque elas estão muito preocupadas apenas com as coisas dessa vida. Ser cheio do Espírito Santo para elas não é uma prioridade. Olha o que os discípulos eles falam aqui, ó, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olhem para mim. Nesse tempo aqui, vocês sabem que Israel estava debaixo do domínio de Roma. E havia um pensamento dentro do povo de Deus de que quando o Messias viesse, ele iria estabelecer o reino dele. O que eles não sabiam é que o reino de Jesus, o reino do Messias, era o reino do céu. Amém? Eles achavam que o Messias viria e que ele marcharia talvez contra Roma, e que ele iria derrotar o César, e então Israel seria um reino aqui da terra. Quando eles perguntaram para Jesus: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, que o poder vai voltar para as nossas mãos, o Senhor vai colocar uma coroa na cabeça e vai governar lá em Jerusalém? Eles estavam perguntando mais ou menos isso. O Senhor Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A verdade é, meus irmãos, que tudo o que acontece aqui nesse mundo já está estabelecido pelo poder que é do Pai. Amém? O profeta Daniel, ele disse que é Deus quem levanta reis e que tira reis. Todos os governos desse mundo, irmão, todos eles, todos os reis, presidentes, governadores, todos estão onde estão pela permissão de Deus. É Deus quem conhece o homem e que concede a ele o poder, que concede a ele o governo. Eu já falei para vocês há 2 semanas atrás, quem estava aqui vai lembrar, que toda a autoridade, na verdade, ela vem de Deus. O pessoal do mundo da filosofia diz que o poder emana do povo, mas é mentira. Na verdade, todo o poder, ele representa um poder maior, que é o poder de Deus. Nenhum homem vai se assentar no trono e vai governar se Deus não tiver concedido a ele que ele faça isso. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos era o governador da Judéia, da Galileia, não me fugiu agora, porque ali eram várias regiões ali. Jesus estava sendo interrogado e ele começou a falar, sabe, instigar Jesus: por que você não fala nada? Por que você não se defende? Você não sabe que eu tenho poder para prender você, para soltar, para mandar matar você? Jesus olha para ele e fala assim: você não teria nenhum poder sobre mim se não tivesse sido dado do alto. O poder que você tem sobre mim foi meu Pai que te deu. Se o meu Pai não tivesse te dado esse poder, você não poderia fazer nada comigo. O homem que daqui a alguns dias, irmão, vai se tornar o presidente do Brasil, seja quem for, seja o da direita ou da esquerda, não importa, ele vai estar lá pela permissão de Deus. Pastor, mas nós vivemos numa democracia. Somos nós que votamos, somos nós que escolhemos. Mas você pode ter certeza que quem estiver lá vai estar lá pela permissão de Deus. Talvez para que a nossa nação prospere, seja abençoada, diga glória a Deus. Ou talvez até para castigar o Brasil, irmão. Às vezes o povo brasileiro não está acordando, e aí Deus permite que se levante um lá que vai fazer o povo sofrer um pouquinho, para o povo entender: eu preciso buscar a Deus. Algumas pessoas podem até não concordar com o que eu estou falando, mas isso tudo é bíblico, pode saber disso, amém? Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: o povo de Deus anda muito preocupado com as coisas dessa vida. Não, porque quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador? E claro, irmão, a gente tem que falar disso, amém? Eu tenho que ensinar para vocês o que é melhor. Eu tenho falado aqui que o povo de Deus nunca vai apoiar quem pensa diferente da palavra, amém? Como eu disse, quem vai estar lá vai ser pela permissão de Deus, amém, Jesus? Mas eu nunca vou poder votar, falando aqui como cristão, eu nunca vou poder votar em quem apoia o aborto, casamento homossexual, ideologia de gênero para as crianças na escola, legalização das drogas e outras pautas aí que vocês já sabem. Eu não posso, como homem de Deus eu não posso, amém?
Agora, eu vejo que tem pessoas que parece que todo o pensamento delas, toda a preocupação delas está nisso. Irmão, a nossa vida está na mão de Deus. Quem nos governa é o céu. A crise pode bater bravo, irmão, no país. A minha prosperidade não depende de um nem de outro, depende do céu, depende de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Você vai continuar buscando a Deus? Dependendo de quem estiver lá, você vai ter que buscar até mais, irmão. Mas eu estou falando sério para você. A nossa prosperidade vem de Deus, vem do céu. Mas o povo estava preocupado, até os apóstolos, mestre, é agora. E Jesus disse, gente, o Pai já estabeleceu tudo isso aí. Isso não compete a vocês. Vocês estão preocupados com isso? A preocupação de vocês tem que ser outra. Versículo de número 8, perdão. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude aqui é poder. A palavra do texto original, lá do grego, é dunamis. Eu acho essa palavra uma palavra muito forte. Porque dunamis é força, é poder. Para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, um cidadão, ele estava estudando lá uma substância que quando ele misturava ela lá com outros compostos químicos, me perdoa que eu não sou entendido do assunto, tá? Estou só contando o que aconteceu. Ele descobriu que aquilo ali causava uma reação, quando era acionado explodia, e era uma explosão violenta. O trabalho que vários homens precisavam fazer durante dias para tentar abrir abrir um buraco para poder passar uma ferrovia ali para o trem passar. Eles ficavam às vezes meses ali, vários homens com a picareta trabalhando, batendo para abrir caminho. Aquela explosão abria em 1 minuto. Colocava ali um pouquinho, apertava, bum, tirava uma montanha do lugar. O cidadão falou, isso aqui é poder. Aí ele foi pegar a palavra grega para poder, e ele pegou a palavra dunamis, ou dinamis. Aí ele deu o nome de dinamite. A palavra é a mesma, a raiz da palavra é a mesma. Essa palavra poder, irmão, é um poder para abrir caminhos, para tirar montanhas do lugar, para expulsar demônios. Jesus disse, vocês receberão o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga glória a Deus. Aí tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção dos irmãos. Eu falei isso aqui até essa semana. Imagina você, irmãozinho, que fosse agora, você que é pai, eu sei que tem pais e tem mães aqui. Imagina que você está lá no hospital e você sabe que você está nos seus últimos momentos, vão ser os seus últimos suspiros. Daqui a pouco você vai estar do outro lado na eternidade. Agora é a última conversa que você vai ter com seu filho. O médico lá, o enfermeiro, não sei, chega e diz assim, olha, seus filhos estão aí fora esperando para falar com você. Puxa, você sabe, vai ser a última conversa. O que você falaria com eles? Você falaria qualquer coisa? Na hora que eles entrassem, você ia perguntar quem ganhou o jogo. Foi o Flamengo ou foi o Corinthians? É isso que você ia perguntar? Não, irmão. Você ia falar de coisas verdadeiramente importantes. É a minha última conversa com os meus filhos. Eu ia chamar meu filho e ia falar, filho, olha, cuidado, nunca saia do caminho de Deus. Se ele fosse solteiro, eu ia falar, meu filho, grande parte do sucesso ou do fracasso que você vai ter na sua vida vai depender da mulher com quem você vai casar. Então casa direito. Ora bastante primeiro. Não vai só pela aparência, não. A aparência ela leva em conta, sim. Mas depois, lá no decorrer da vida, a aparência vai ser uma das coisas que menos vai importar. O caráter, o comportamento, as decisões da pessoa vão ser muito mais importantes. Pensa nisso. Eu ia falar essas coisas. Amém, irmão? Eu ia tentar dar palavras que preparassem meu filho para a vida, para quando eu não estivesse aqui. Olha o que está escrito no versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Não sei se você percebeu o que eu estou querendo dizer. Jesus estava falando com os discípulos e dizendo, vocês vão receber o Espírito Santo, o poder que vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus estava falando isso, de repente o que aconteceu com ele? Ele começou o quê? A subir. E foi subindo, até que a Bíblia diz que uma nuvem cobriu ele não foi mais visto.
Essas foram as últimas palavras de Jesus enquanto ele esteve aqui. Nas últimas palavras do Mestre, ele estava dizendo: vocês precisam do Espírito Santo. Irmão, a importância de você receber o Espírito Santo é maior do que você possa imaginar. Foi a última coisa que Jesus julgou necessária. O batismo no Espírito Santo é a maior bênção que o crente pode receber. Não, pastor, a maior bênção é a salvação. Mas a maior bênção, que é a salvação, não é para o crente. Porque no momento que você se torna crente, você tem a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A salvação é uma bênção para o não crente. Eu estava lá no mundo perdido, eu estava indo para o inferno. Então o Senhor, com a misericórdia dele, me alcançou. Eu não era salvo e eu recebi a salvação. Eu tenho a salvação, eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Então a salvação você já tem, diga glória a Deus. Agora que eu tenho a salvação, eu sou salvo, eu sou um filho de Deus, a maior bênção que eu posso receber é esse batismo, esse revestimento de poder. Irmão, eu preciso. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Amém? O Senhor Jesus precisou, meus irmãos. Jesus precisou. Quando você vai lá para Mateus no capítulo 3, você vai ver a Bíblia falando, Mateus capítulo 3, versículo 13. Põe para mim, por favor. Lá, me ajuda, ó. Então veio Jesus, eu vou lendo aqui no monitor para ser mais rápido, ó. Veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Aí o versículo 14 diz: mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Versículo de número 15. Jesus respondendo disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Agora olha o 16. Ó, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aí o versículo 17 termina dizendo, e eis que uma voz do céu dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá alegria. O Senhor Jesus desceu às águas, João não queria batizá-lo, mas Jesus disse, nós precisamos cumprir toda a justiça. Então João batizou Jesus. Quando Jesus sai das águas, o próprio João Batista deu testemunho, que ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. O Senhor recebeu o batismo nas águas, logo em seguida ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Jesus precisou receber o batismo no Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque embora o Senhor Jesus seja Deus, ele é Deus, ele não esteve aqui como Deus. A gente sempre tem que lembrar que ele veio e esteve entre nós como homem. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, a nossa tradução vai dizer que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte. Então olha para mim, amados, o Senhor Jesus esteve entre nós como homem, ele foi totalmente homem, ele sentia tudo o que nós sentimos, ele dormia, comia, a Bíblia diz que ele até, se ele, irmão, era homem, a única forma de um homem ter poder é através da unção do Espírito Santo. Isso não foi só com Jesus, os homens do Antigo Testamento também. Quando você via lá a Bíblia falar, meu irmão, que Davi derrotou o gigante, que ele derrotava exércitos, você tem que lembrar que a unção foi colocada na cabeça dele, isso está lá em 1 Samuel 16, quando Samuel derramou o azeite sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. No Antigo Testamento já era assim. Quando você vê a Bíblia falando que Sansão foi lá e rasgou um leão, está escrito claramente, o Espírito de Deus tomou ele tão possantemente que ele rasgou o leão como se fosse um cabrito, sem ter nada na sua mão. Os santos homens de Deus do Antigo Testamento, o poder que operava neles era o poder do Espírito Santo. Só que eles nunca tiveram esse batismo de poder que nós temos. Jesus recebeu. Ele saiu das águas e o Espírito de Deus veio sobre ele. Tudo que ele fez aqui, irmão, ele fazia da mesma forma que nós fazemos, pelo poder do Espírito Santo. Eu gosto muito de Atos 10, 38, não precisa abrir não, só vou citar, o amigo aqui vai colocar para mim, ó. Aqui, o nosso irmão Pedro, ele estava pregando na casa de um homem chamado Cornélio. E ele
evangelizando Cornélio, ele fala do ministério de Jesus, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Virtude aqui é poder, dunamis. Lembra lá do dinamite? É a mesma palavra, ó. O mesmo poder que Jesus recebeu é o poder que nós recebemos. Com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? O que está escrito aqui? Porque Deus era... Atenta para uma coisa, não é porque ele era Deus, é porque Deus era com ele. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não é Deus? Jesus é Deus, amém? Mas o que a gente viu lá em Filipenses? Que ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, olha para mim, não esteve entre nós como Deus. Colossenses diz que a plenitude da divindade habitava nele, mas ele estava entre nós como homem e fazia a obra de Deus como homem. Como homem, para eu fazer a obra de Deus, Deus tem que ser comigo. Quando é que Deus coopera comigo? Quando é que o poder de Deus flui através de mim? Quando a unção, o poder do Espírito Santo está em mim. Então a Bíblia diz, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu gosto muito de Mateus 12:28, Mateus 12:28, vê se é isso mesmo, por favor. Olha Jesus falando: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Uma vez Jesus expulsou um demônio, o homem, pessoal, era enfermo. Quando o demônio saiu, o homem foi curado. As pessoas começaram a glorificar a Deus. Os fariseus com inveja falaram assim: ele expulsa demônios porque ele também tem demônio. Ele é possuído por Beelzebu. Jesus começou a explicar para eles: vocês têm que entender que todo reino dividido ele não vai aguentar, ele não vai subsistir. Toda casa dividida, uma hora ela acaba. Jesus estava falando assim, o diabo ele não é burro, me perdoa a palavra, tá? Satanás não é idiota. Ele sabe que se ele expulsar ele mesmo, o reino dele vai acabar. Demônio não expulsa demônio. Jesus disse: se eu expulso demônios por Beelzebu, então os filhos de Deus os seus filhos fazem isso através de quem? Aí Jesus explicou, Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios, como? Pelo Espírito. Então Jesus falou claramente: eu expulso demônios pelo poder do Espírito, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Pedro disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Irmãos, o nosso mestre precisava do Espírito Santo. É claro que eu preciso, que você precisa. Amém, irmão? Jesus disse: vocês, para ser minhas testemunhas, vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo. E a partir dali, meu irmão, o livro de Atos dos Apóstolos todo ele, você vê a ação do Espírito Santo. Tudo que eles faziam era pelo poder do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estava presente, eles falavam: não, a gente tem que fazer ele estar presente. A Bíblia vai falar para nós lá em Atos, no capítulo 8, que um dos 7 primeiros diáconos da igreja, o nome dele era Filipe, teve uma perseguição muito grande lá em Jerusalém, por causa de um outro diácono, que era Estevão. Os 7 primeiros que foram consagrados, entre eles estavam Estevão e Filipe. E o Estevão, ele era poderoso na palavra, mas ele pregava com uma autoridade que assustava. Ninguém conseguia desdizer, vamos dizer assim, ninguém conseguia contradizer o que Estevão dizia. Porque ele falava com tanta força a respeito de Jesus, ele convencia as pessoas que Jesus era o Cristo. Os religiosos lá ficaram com ódio, levaram Estevão para julgamento e mandaram apedrejá-lo. E foi apedrejado Estevão. Aí começou uma perseguição na igreja de Jerusalém. Os irmãos que viviam em Jerusalém tiveram que fugir para as outras cidades. Lá em Jerusalém ficaram só os 12. Os outros todos fugiram. Porque um homem chamado Saulo de Tarso, que depois veio a ser o grande apóstolo Paulo, ele aproveitou a morte de Estevão e ele começou uma perseguição brava. Ele entrava na casa das pessoas, se era crente, ele arrastava, não importava se era homem, mulher, criança, ele arrastava para a prisão. A coisa era feia, irmão. Só que daí alguém vai dizer: pastor, coitado dos irmãos. Mas a Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo achou que ia acabar com a igreja, pois foi isso que fez a igreja crescer mais. Porque aqueles irmãos saíram de Jerusalém e foram para outras cidades. Em cada cidade que eles chegavam, começava uma nova igreja.
E a Bíblia vai dizer para nós que o nosso irmão Filipe desceu, Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe saiu de Jerusalém, era um dos 7 primeiros diáconos. Ele desceu e foi para Samaria. E ele começou a falar para os irmãos de Samaria sobre, olha para mim, ele começou a falar sobre o Senhor Jesus. Esse Filipe, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era, pastor? Era a condição, para ser diácono, era a condição ser cheio do Espírito Santo. Volta para mim, por favor. Atos capítulo 6. Olha assim, lê comigo, ó, Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, olha só, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. 2. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós. Olha quem tinha que ser os escolhidos. 7 homens, 7 varões. Primeira coisa, de boa. Agora olha o que diz: cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aí eles falam: mas nós vamos perseverar no ministério da oração e da palavra. 5, por favor. Olha só, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram, primeiro, Estevão, homem cheio de fé. Aí quem que é o outro que já aparece logo em seguida? Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Esses aqui foram os homens que foram escolhidos. O primeiro foi o Estevão, que morreu. O segundo era Filipe. Filipe era cheio do Espírito. Aí ele desce para Samaria, Atos capítulo 8, versículo 5. Ele começa a pregar Cristo. Meu irmão, aquela igreja, aquela cidade começa a ser sacudida por milagres. Olha o versículo 6. Diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que dizia Filipe, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois, versículo 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Começou a ter milagre, irmão. As pessoas prestavam atenção: esse homem é poderoso, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos. Que homem é esse? Era Filipe, homem cheio do Espírito Santo. Aí o versículo 8 diz, e havia grande alegria naquela... pastor, então tá bom, não precisa de mais nada. O povo estava feliz. Precisava sim. Continua, por favor, versículo 9. Diz assim, estava ali... Eu vou pular um pouquinho, porque vai contar a história agora de um homem que quis fazer coisa errada. Aí a gente pula lá no versículo 14, tá bom? Capítulo 8, versículo 14. Diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo de número 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles. Para quê? Para que recebessem o Espírito. Olha que coisa, irmão. Lá em Jerusalém chegou a notícia: Samaria foi evangelizada. O nosso irmão Filipe está fazendo um trabalho lindo lá. O povo está sendo curado, os demônios estão saindo, tem uma multidão e a multidão está feliz. Alguém deve ter perguntado: e esse povo já recebeu o Espírito Santo? Ainda não. Aí os irmãos falaram: não pode. Vamos mandar 2 irmãos lá para orar para eles receberem o Espírito Santo. O nosso irmão Pedro e o nosso irmão João, que o próprio apóstolo Paulo depois fala que eram colunas da igreja, homens da maior importância. Amém? Eles se preocuparam em descer até Samaria, porque eles precisavam, aquela igreja precisava do poder do Espírito Santo. Aí o versículo de número 16 diz assim: porque sobre nenhum deles tinha descido ainda, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então não adianta só a pessoa receber o batismo nas águas. Eu já ouvi alguém dizer assim: não, pastor, quando a pessoa é batizada nas águas, ela já tem o Espírito Santo. Essa não é uma verdade total. É claro que Deus passa a viver dentro do crente, amém? Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência maior. E ele tem uma evidência. Qual é a evidência? É o poder de Deus que começa a operar através de você. O primeiro sinal que se manifesta sempre é o falar em línguas. A gente vê isso em todas as vezes no livro de Atos, quando o Espírito Santo descia.
as pessoas falavam em línguas. Aqui aconteceu, lá no capítulo 10, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre a família de Cornélio e começaram a falar em línguas e profetizar. O nosso irmão Paulo chega lá em Éfeso e ele encontra uma igreja pequena, eram poucos irmãos. Ele pergunta: vocês não receberam o Espírito Santo ainda? E eles falam: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: mas vocês receberam o batismo como então? A gente foi batizado no batismo de João. E Paulo explica: o batismo de João era um batismo de arrependimento, mas João dizia que depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Então a Bíblia fala que Paulo batizou eles em nome de Jesus, ou seja, nas águas, e depois impôs as mãos e eles começaram a falar em línguas. Irmão, sempre aconteceu isso no Novo Testamento. Eu falei tudo isso aqui para você entender, irmão. Você precisa do Espírito Santo. Até o nosso Senhor Jesus precisou. Os apóstolos precisaram, diga glória a Deus. Os irmãos lá de Samaria estavam tendo milagre, estavam tendo poder. Já estava bom? Não. Os irmãos lá de Jerusalém falaram: não, vamos descer e vamos orar, porque aquela igreja precisa do batismo no Espírito. Você veio para a igreja, você estava desempregado, Deus abriu a porta do emprego. Você estava doente, você foi curado. Você era endemoniado, o demônio saiu de você. Você era viciado, agora você está livre. Glória a Deus. Pastor, já está perfeita a minha vida. Não, você precisa receber o batismo no Espírito Santo. Eu preciso, você precisa, todos precisam desse poder. Diga glória a Deus. Agora, irmão, eu queria começar a falar um pouquinho com você sobre como receber o batismo no Espírito Santo. Antes de eu falar sobre o receber, eu queria fazer um pequeno comentário. Porque hoje, existe um grupo de pessoas, e, irmãos, por favor, eu não vim aqui para falar mal deles. Eu creio que são irmãos nossos em Cristo e que são bem intencionados. O que falta para eles é entendimento. Alguns dizem que o batismo no Espírito Santo cessou, que ele foi lá no tempo dos apóstolos, mas que hoje não tem mais batismo no Espírito Santo. Não, foi um poder que Deus concedeu para aquela geração, mas não ficou para nós. Alguns deles dizem que a prova bíblica de que o batismo no Espírito Santo acabou está aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ver. Pastor, é para nós ou era só para aquele povo? Vamos ver na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Se você ler o capítulo 12 de Coríntios, você vai ver que Paulo começa a falar sobre o Espírito Santo. Lá no versículo 1, 12, 1, ele diz assim: ora, irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, vós bem sabeis que eram gentios, levados, capítulo 12, versículo 1, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ele começa a falar. Lá no versículo 8, ele começa a falar sobre os dons. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro os dons de curar, a outro a operação das maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade das línguas e a outra a interpretação das línguas. Ele está falando sobre os dons. E aí, irmãos, ele no finalzinho, lá no capítulo 12, no versículo 38, 12, 31, ele fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Você vê que Paulo está falando que nós temos que buscar os dons de Deus com zelo. Esses dons vêm através do batismo do Espírito Santo. Mas ele fala que tem uma coisa que é superior aos dons, que é o amor. Aí no capítulo 13, no versículo 1, ele começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como metal que soa, como um sino que tine. E ele vai falando, amém? O que significa? Que o batismo no Espírito Santo é importante, mas que nada não vai ter valor nenhum se não for operado com amor. Aí lá no versículo de número 8, ele diz assim, ó: o amor nunca falha. Ele não parou de falar dos dons do Espírito Santo. Ele está falando apenas da superioridade, da supremacia do amor em relação a qualquer outra coisa. Diga amém. Aí ele diz assim, ó:
Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Irmão, por causa desse versículo aqui, alguns irmãos nossos que têm um pensamento mais tradicional, eles dizem assim, vocês estão vendo, está escrito que as línguas vão cessar, que as profecias vão ser aniquiladas, vão acabar, e que a ciência aqui é o dom da revelação, amém, pessoal? É o conhecimento, é quando Deus mostra para você o que está acontecendo na vida de alguém ou uma situação, são dons espirituais. Então Paulo diz, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência, conhecimento, desaparecerá. Aí os nossos irmãos dizem, está escrito que as línguas vão cessar, que a profecia vai ser aniquilada. Acabou, hoje não tem mais línguas, hoje não tem mais profecia. Será que é isso? Bom, que realmente vai acabar, mas quando? Vamos para a Bíblia, vamos continuar o texto. Aí vocês mesmos vão responder para mim, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos, e em parte Agora lê o versículo de número 10. Mas quando vier o que é? Quem é o perfeito que virá? Quem é o perfeito que virá? Quem é a igreja? Quem é que um dia virá, é perfeito e vai nos levar para o céu? Então o que diz? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Eu acho que ficou bem fácil de vocês entenderem agora. No versículo 10, Paulo fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos. O 9, desculpa. 9, 13 e 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que nós fazemos hoje, irmão, nós fazemos em parte. O pastor Alex não profetiza o tempo todo. Nem sempre eu estou falando, não é o tempo todo que eu estou falando e é Deus falando na minha boca, porque a profecia é isso. A profecia, você abre a boca e Deus fala na sua boca. É você quem está falando, mas totalmente inspirado por Deus. Amém, irmão? Então a profecia é isso e o conhecimento também. Irmão, não existe alguém que tenha todo o conhecimento. Uma vez um cidadão, não vou falar nem aonde foi, nem quando foi. Eu não ri dele porque a gente não tem espírito de zombaria. Mas ele chegou para mim, a gente estava numa festa de aniversário. E ele falou assim para mim, assim, não, irmão, porque eu olho para a pessoa, Deus me mostra tudo. Eu olho para ela assim, eu já vejo como é que ela é por dentro. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, me perdoa, tá, irmão? Que arrogância. Não existe isso não, irmão. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Só quem sabe tudo é o Espírito Santo, é verdade. Mas a Bíblia diz que Ele nos faz conhecer em parte. Já teve vezes, irmão, de eu olhar para uma pessoa e Deus me mostrar o que estava acontecendo com ela. Mas isso não é o tempo todo, não. Havia uma necessidade especial. O profeta Eliseu, ele era um homem tão usado por Deus, que a Bíblia diz que o rei da Síria fazia planos de guerra no quarto dele e Deus contava para Eliseu. Só que daí a Bíblia vai dizer para nós que Eliseu profetizou que uma mulher ia ter um filho, a Sunamita. E quando o filhinho da Sunamita estava maior, ele ficou doente e morreu. A Sunamita pegou um jumentinho e foi atrás do profeta. Ela subiu o Monte Carmelo, o profeta estava lá em cima. O profeta Eliseu lá de cima olhou para ela e falou para o auxiliar dele, para o Geazi, desce lá e pergunta para a Sunamita se está tudo bem com ela. O rapaz desceu, perguntou, o profeta mandou dizer que está tudo bem. Está tudo bem. Mas não estava, o filho dela tinha morrido. Amém? Quando a mulher chegou no pé do profeta, ela agarrou o pé do profeta e começou a chorar. O auxiliar do profeta foi tirar ela, o Eliseu disse, não tira não, porque ela está amargurada de espírito e Deus não me revelou o que ela tem. Eliseu era um homem das revelações, mas ele admitiu, Deus não me revelou o que ela tem. Ele era o homem que via anjos o tempo todo. O auxiliar dele viu lá os exércitos da Síria e ficou desesperado. Ai meu Deus, o que a gente vai fazer, profeta? O profeta, fica calmo, meu filho. Tem mais com a gente do que com eles.
Aí ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos do moço. O rapaz olhou e viu que tinha anjos, carros de fogo ali. Eliseu vivia nessa revelação. Mas ele admitiu: nem sempre Deus me revela. Nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. Amém, meus irmãos? Mas não existe ninguém que profetiza o tempo todo ou que conhece tudo o tempo todo. É quando o Espírito Santo permite para um propósito especial. Agora, o que diz a Bíblia no versículo 10? Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Pensa comigo, irmão. Quando Jesus vier e levar a gente para o céu, alguém vai precisar profetizar? A gente já vai estar lá, irmão, diante de Deus. Profetizar para quê? Nós vamos ver Deus, diga a glória a Deus. Ninguém vai precisar de dom de revelação, porque nós vamos ver. Amém, irmão? A gente vai estar no céu, o tempo todo é anjo, é Deus, é a nova Jerusalém. Eu vou para lá, quem vai para lá? Lá não precisa de profecia. Lá não precisa, porque lá nós já vamos estar na perfeição, diante daquele que é perfeito, que é Jesus. Diga a glória a Deus. O que diz o versículo 10? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando que os dons vão acabar, igreja? Quando? Quando Jesus voltar. Ficou difícil de vocês entenderem? Jesus já voltou? Tem certeza? Bom, eu não fui para o céu ainda, então eu sei que ele não voltou. Amém? De vez em quando eu fico preocupado quando tem uns crentes que somem de perto de mim. O pastor Ailton, eu não gosto quando ele some muito, não. Mas olha para mim, irmão. O nosso mestre não voltou ainda, então os dons permanecem. Diga a glória a Deus. Em parte. Em parte conhecemos e em parte continuamos a profetizar até que venha aquele que é perfeito. Desculpa os irmãos tradicionais. Não, os dons já cessaram. Não, eles vão cessar quando vier aquele que é perfeito, quando Jesus vier. Jesus não veio, então os dons permanecem e nós podemos receber. Diga a glória a Deus. Agora, irmão, rapidinho. Para você receber, você precisa fazer do Espírito Santo a sua prioridade. Você precisa esperar nele e precisa buscá-lo. Voltando lá para o Atos capítulo 1, lá no versículo 8, Jesus disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Jesus foi falando e ele subiu ao céu. Diga amém. Aí a Bíblia diz que alguns anjos começaram a falar com eles, varões galileus, né? Versículo 10. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, assim como ele subiu, ele vai descer. Glória a Deus. Versículo 12. Então, aqui está o segredo, ó. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Versículo de número 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso de número 14. Todos estes, olha aqui o segredo. Todos estes faziam o quê? Perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até Maria, mãe de Jesus, estava lá. Até ela precisava do batismo no Espírito Santo. Diga amém. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém e esperem. Eles foram para um lugar, se fecharam nesse lugar e ficaram 10 dias dentro desse lugar, fazendo o quê? Unanimemente em oração e em súplica. Aqueles homens e aquelas mulheres ficaram lá buscando, esperando em Deus. Diga amém. O que a Bíblia diz? Versículo, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não foram embora. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas. Mas daquelas pessoas, a maioria não aguentou esperar. Ficaram 120 que não arredaram o pé dali. 10 dias depois. Pastor, por que o senhor fala que foram 10 dias? Porque Jesus morreu na Páscoa. Depois que ele morreu, a Bíblia diz que ele ressuscitou, ele ficou com a gente 40 dias. O Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Você faz uma conta rápida. Jesus ficou 40, o Pentecostes era 50. 40 menos 50 menos 40, 10. 10 dias eles ficaram ali, orando, buscando.
Depois, alguns foram embora, outros ficaram. Aqueles que ficaram, o que aconteceu? Versículo 2: e de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Verso 3: e foram vistas repartidas línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O resto da história você conhece. E começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Você tem que buscar, irmão. Não adianta eu fazer uma oração e uma imposição de mão sobre você aqui na igreja, aí você não recebe o Espírito Santo hoje. Aí você volta para sua casa, você passa o resto da semana assistindo o Faustão, a Angélica, a Xuxa, Deus abençoe eles, amém? Você fica lá assistindo lá, no WhatsApp, você não lê a Bíblia, você não faz uma oração. Aí domingo que vem você volta, não, o pastor vai orar para eu receber o Espírito Santo. Não vai acontecer. Você tem que sair daqui e perseverar em oração. Eu já vi meu testemunho de pessoas que foram batizadas do Espírito Santo no trabalho. Ela veio para a igreja, o pastor orou, ela não recebeu na igreja, mas ela voltou para casa e continuou orando e buscando, e foi para o trabalho. Uma vez um irmão falou para mim, que ele estava na sala das ferramentas lá organizando, mas ele estava lembrando da mensagem e orando. Jesus, que lindo. De repente, ele começou a sentir aquela alegria, ali ele começou a falar em línguas. Jesus visitou ele no trabalho dele. Um tio meu contou para mim que ele ia na igreja, todo culto de batismo no Espírito Santo, o pastor orava e ele não recebia. Um dia ele estava em casa ouvindo um pastor pregar pela televisão e orando. Quando o pastor falou, eu vou orar para você receber o Espírito Santo, ele recebeu em casa. Eu vou orar agora para você receber. Mas você tem que entender que você precisa perseverar em orações, em louvores a Deus. Põe para mim, por favor, rapidinho, Efésios 5,18. Desculpa os irmãos que não estão acostumados comigo, irmão, eu falo bastante mesmo. Um dia eu mudo nisso. E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso... Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que falar com salmos. Irmão, ninguém... Olha para o pastor, ninguém vai receber o Espírito Santo cantando a música do Tião Carreiro. Deus abençoe. Mas não adianta você pensar que você vai estar lá, a coisa está preta. Ah, vem, não vem, irmão. Desculpa, irmão. Você não vai receber o Espírito Santo cantando a música do Zezé de Camargo. No dia que eu saí de casa, vem o Espírito, não vem, irmão. Se você receber, você vai ter que estar na unção, adorando, salmodiando. Quem entendeu, diga glória a Deus. Faz uma consagração essa semana. Desliga um pouco a sua televisão. Amém, irmão? Desliga um pouco o celular. Começa a ler a Bíblia. Começa a perseverar em oração. Você vai ver Jesus visitar você. Mas Ele já vai visitar algumas pessoas aqui agora. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai encher você aqui hoje. Quem vai sair daqui cheio dessa presença de Deus? Quem já é batizado no Espírito Santo, levanta as mãos. Quem não é ainda, em nome de Jesus, levanta também. A unção vai ser derramada nesse lugar. E já está sendo derramada sobre nós que aqui estamos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso, não espera não. Já vai adorando. Já vai louvando, já vai glorificando a Deus. E vai dizer aqui eu vim para dizer eu quero mais te conhecer. Aleluia, a minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui.
Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Receba, receba, receba. Emanalama shuri bala canturi andere bala duri canta la bala bala bala. Emanalama shuri bala bala canto bala shuri bala 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 shuri bala bala bala. Oh, Jesus está batizando. Jesus está batizando. Bala 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 shuri bala bala canto bala bala bala. Aleluia, 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 aleluia. Emanalama shuri canta la bala 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 shuri. Emanalama canto lo manalama shuri duri canto lo manalama shuri lo canta la bala bala shuri bala bala bala. Emanalama shuri canto lo bala bala bala. Não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não, meu irmão. Abre a boca e fala. Abre a boca e fala. Emanalama shuri bala bala bala. Oh, emanalama canto lo manalama shuri bala bala bala. Recebe, meu irmão. Recebe, Jesus Cristo te batiza agora. Recebe em nome de Jesus. Recebe, minha irmãzinha. Pode abrir a boca, pode falar em línguas. Jesus Cristo te batiza agora. Recebe, recebe, recebe. Pode falar em línguas. Não tenha medo não. Receba. Receba o batismo do Espírito Santo agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levalababa shuri bababa balabadori mi canto lo balaba shuri balabala. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado agora. Levalaba shuri balabala. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado agora. Fecha o corredor. Levanta a mão do teu irmão agora, sem machucar ele. A unção de Deus começa a fluir aqui no nosso meio. Aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Aleluia. Vem Espírito de Deus, meu Deus, vem Espírito de meu coração, o meu coração é o seu. Começa a receber poder agora, toda a igreja, toda a igreja. Quem é batizado no Espírito Santo, Jesus viu você aí, meu irmão. Ele derrama unção sobre você agora, sobre a tua vida, sobre a tua cabeça está o óleo. Aleluia. A igreja, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. A igreja, o meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Solta a mão do teu irmão, mas não sai do lugar não, fica no mesmo lugar que você está. Levanta as mãos vazias agora. O Senhor está colocando uma unção nas suas mãos agora. O Senhor está colocando uma unção nas suas mãos, creia. Você vai colocar essas mãos sobre alguém que está enfermo e a pessoa será curada. Você vai colocar as mãos sobre alguém que está oprimido por demônios e o demônio vai sair em nome de Jesus. Creia. O óleo está sobre a sua cabeça e a unção está sobre a sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Quem recebe, diga